Olá, estudantes de São Paulo, mais uma aula. Vamos seguir hoje falando sobre simetria. Eu sou o professor Jorge e vocês vão me acompanhar agora na atividade 16, falando da simetria justamente num tabuleiro de gamão, que é um jogo bem antigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Mas primeiro, vamos falar o que é a simetria. Simetria é quando duas partes de um elemento dividido ao meio, elas são iguais, então são congruentes, que é a palavra mais correta. Elas têm a mesma medida, a mesma forma, elas são todas idênticas, as duas partes. E aí o termo simetria ele vem do grego. Sim quer dizer junto, e metron, que seria medida ou qualidade que tem a mesma medida. Então seria duas medidas juntas idênticas. E aí um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é essa imagem aqui. Parece que não, mas temos uma simetria aqui. E quando nós fazemos esta linha que nós chamamos de eixo de simetria, percebam que a gente traça duas partes idênticas, duas partes iguais, tanto da parte de cima quanto da de baixo. Existem vários exemplos, desde a natureza até no nosso dia a dia, sobre a simetria. Tem algumas figuras até que tem mais de um eixo de simetria, que seria essa linha vermelha. Mas o nosso foco hoje vai ser só uma linha só para vocês entenderem. E aí, é claro, vamos falar um pouquinho do jogo de gamão. Esse é o tabuleiro de gamão que tem aí no caderno de trilhas de vocês. Coloquei maior para a gente entender. O jogo de gamão consiste no seguinte. Temos duas peças, uma que está representada pela cor amarela aqui, e a outra pela cor vermelha. E o objetivo é o seguinte, eu tenho que levar todas as minhas peças até o final do tabuleiro, seguindo essas setinhas que estão aqui, ó, tá vendo essas setinhas? Então, essas setinhas aqui, para cá está o sentido das peças amarelas, e para cá as peças vermelhas. E eu tenho que levar essas pecinhas seguindo esses triângulos que tem aqui. Então são as casas que a gente tem que colocar. Então, como é que funciona? Eu jogo meu dado, no caso aqui eu tenho 9, e eu tenho duas opções. Eu posso pular 9 casas com uma peça, desde que as casas estejam vazias, ou então eu posso pular 5 casas com uma peça e 4 com outra, desde que a casa esteja vazia. Se por um acaso eu tiver uma peça aqui e o meu adversário jogar a peça dele em cima, a minha peça tem que voltar para o começo da jogada. Ele tem que voltar todo o jogo de novo. Então a gente tem que contar sempre com as casas livres, tem que ter uma estratégia de jogo para a gente vencer o nosso adversário. Essa informação é importante para a gente responder uma das questões. Então prestem atenção nessa questão. Posso jogar com a soma dos dois dados ou cada dado separado sem perder nenhuma peça. É claro, pensar nas casas vazias. Só posso proteger se tiver pelo menos duas peças. Então, por exemplo, aqui eu não posso capturar a peça do amarelo, porque tem uma proteção de duas casas. A mesma coisa com as demais. Peça vazia pode ser capturada. E aí é justamente aqui que a gente vai começar a leitura, tá? Nessa leitura, tá falando justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, se vocês não entenderam, façam a leitura, tenta ler, que vai ajudar vocês também. Esse é o mesmo tabuleiro que eu coloquei para vocês, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, observando a imagem, quais formas geométricas você identifica? Então vocês vão escrever todas as formas geométricas, círculo, quadrado, retângulo, triângulo, o que vocês enxergarem nessa figura, vocês vão descrever nesta linha aqui para mim e para os seus professores. E no item B, dividindo o tabuleiro horizontalmente, ao meio, o que você percebe entre as duas partes? Lembrando, linha horizontal é linha deitada, do horizonte. E se a divisão fosse feita verticalmente? Então, linha vertical, linha em pé. Então vocês vão me dizer o que vocês veem na questão horizontal e na questão do vertical. Então são duas linhas para vocês escreverem. Se vocês cortarem no meio aqui, cortarem no meio aqui. E aí, na questão C, ele explica justamente a regra que eu coloquei para vocês. Então, para ganhar o jogo, é necessário que cada uma das peças saia do tabuleiro para percorrer todas as casas na direção da seta, como eu coloquei aqui para vocês. Então, todas as casas amarelas saem da primeira casa no canto inferior, tem que andar 13 casas para sair do tabuleiro, ou seja, são 13 casas até chegar aqui nessa outra ponta.
enquanto as duas localizadas no canto inferior esquerdo tem que andar 24, ou seja, aqui tem que andar 24. Considerando que o time amarelo não sofra nenhuma captura, qual o valor necessário da soma dos lançamentos do dado para ganhar o jogo? Ou seja, quantas peças eu vou ter que andar para chegar no final e ganhar o jogo? Ou seja, lembre que aqui eu tenho duas peças aqui que tem que andar 24, aqui eu tenho 5 peças que eu tenho que andar essa quantidade aqui até chegar no final, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5, né, que aqui ele já moveu aquela outra questão. Então, vocês precisam me contar quantas casas eu tenho que colocar até chegar no final de cada uma dessas peças amarelas. E no item D, no jogo o time amarelo começou lançando os dados e após cair os valores 1 e 2, eles fizeram a jogada indicada na figura. Então tinha duas casas aqui, eles dividiram as figuras. E aí você vai me dizer, você considera uma boa jogada? Por quê? Qual jogada você sugeriria para o time amarelo fazer? Então, vocês vão colocar aqui para mim se foi uma boa jogada, lembrando que a figura sozinha, minha peça fica desprotegida, aí teria que voltar do começo. Enquanto isso, se essa foi uma boa jogada ou não, ou que jogada vocês fariam. Então, é uma pergunta em duas partes. E aí, mais uma vez, eu reforço, chame o professor de vocês, tirem as dúvidas sobre o jogo de gamão. Não sei se o seu professor sabe jogar, mas para fazer essas atividades ele vai conseguir auxiliar vocês com toda certeza. Me despeçam de mais uma aula, nos vemos na próxima atividade. Até mais e se cuidem.